Quão profundo é o oceano na realidade? Surpreendentemente, 94% de todas as formas de vida na Terra são aquáticas. Isso soa chocante e faz de você, um habitante terrestre, uma pequena minoria, não é mesmo? Ao mesmo tempo, é compreensível que um número tão grande de seres vivos não consiga sobreviver sem água. Afinal, mais de 70% da superfície do nosso planeta é coberta por água. O Oceano Mundial inclui o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico e o Oceano Ártico. Há água suficiente nos oceanos para encher uma banheira com 1.102 km de comprimento, e as pessoas exploraram apenas 5% desse enorme reservatório de água. Isso significa que os outros 95% ainda estão escondendo seus segredos e guardando seus mistérios. Uma das principais perguntas intrigantes que as pessoas têm feito ao longo dos tempos é: quão profundo é o oceano na realidade? Assine nosso canal e você terá a resposta não apenas para essa pergunta, mas também para muitas outras. Todos os segredos estão esperando para serem revelados no lado bom da vida. Já clicou no botão vermelho? Ótimo! Então vamos chegar ao fundo do Oceano Mundial. Nossa descida será lenta e constante, caso contrário, podemos perder algumas etapas importantes no caminho. Zona iluminada, em 14,5 pés é a profundidade da piscina de mergulho olímpico padrão, com uma plataforma de mergulho de 33 pés de altura. Os restos submersos da cidade indiana de Mahabalipuram, conhecidos como as 7 pagodas de Mahabalipuram, estão a 26 pés abaixo da superfície da água, pelo menos é o que os cientistas acreditam. A uma profundidade de 33 pés, os mergulhadores de cilindro têm seu primeiro martini. O nitrogênio comprimido presente nos tanques de ar dos mergulhadores causa um efeito semelhante ao de beber um coquetel martini a cada 33 pés de descida. A 65 pés de profundidade, você encontrará recifes de coral rasos, se estiver mergulhando em algum local tropical, é claro. Você também terá o seu segundo martini, o que levará a uma leve euforia. A 100 pés de profundidade, em áreas polares e temperadas, existem florestas de algas marinhas, que são alguns dos ecossistemas mais dinâmicos e produtivos da Terra. Além disso, o terceiro martini atrasa sua resposta, mas ao mesmo tempo você se sente confiante demais. A uma profundidade de 115 pés, você encontrará uma piscina de mergulho sob as cataratas do Niágara, que possui quase 2/3 da altura das cataratas. A profundidade máxima permitida para mergulho recreativo é de 131 pés. Além disso, essa é a profundidade da piscina de mergulho mais profunda do mundo. O Y40 é uma piscina de mergulho localizada no Hotel Montegrotto Terme, em Pádua, Itália. Esta piscina de mergulho está no Guinness Book of World Records. Você pode comprar ingressos no hotel e desfrutar de mergulho livre ou mergulho com cilindro. A 196 pés de profundidade, você estará bebendo seu sexto martini, o que pode levar a alucinações. Nessa profundidade, as orcas geralmente habitam, e a profundidade operacional normal dos mergulhadores de resgate da Segunda Guerra Mundial é um pouco mais profunda, a 213 pés. O ciclista submarino italiano Vittorio Innocenti conseguiu realizar o ciclismo subaquático mais profundo do mundo em 2008, descendo a 230 pés abaixo da superfície do oceano. A 328 pés de profundidade, você encontrará tubarões-baleia, que são a maior espécie de peixe existente. O seu sétimo martini pode fazer você sentir medo ou, pelo contrário, sonolência. A uma profundidade de 305 pés, você verá os destroços do RMS Lusitânia, que foi afundado em 1915 por um submarino alemão, a 11 milhas da costa da Irlanda. O navio levou apenas 18 minutos para afundar até o leito marinho, levando consigo 1.198 passageiros e tripulantes. A propósito, se o RMS Lusitânia não estivesse deitado no fundo, ele estaria sobressaindo da água, pois o comprimento deste navio era de 787 pés. A 328 pés pode ser uma profundidade fatal para mergulhadores que não tomaram as devidas precauções. A razão é o mal da descompressão, que pode ocorrer se um mergulhador começar a subir para a superfície muito rapidamente. Nesse caso, a pressão da água muda muito rapidamente. Como resultado, o nitrogênio não tem tempo suficiente para sair do sangue ou dos tecidos de uma pessoa. Isso leva à formação de bolhas de nitrogênio, que podem danificar os vasos sanguíneos e bloquear o fluxo sanguíneo. Além disso, mergulhadores azarados experimentam terríveis dores nas articulações, um sintoma comum que muitas vezes faz as pessoas se dobrarem de dor. Apesar dessas potenciais consequências graves, Herbert Nick conseguiu chegar a uma profundidade de 722 pés. A coisa mais incrível sobre isso é o fato de que o homem estava mergulhando livremente, descendo até lá tendo apenas uma única respiração. A essa profundidade de 328 pés, outro habitante único dos oceanos passa seus dias, o polvo gigante do Pacífico. Essa criatura se assemelha ao camaleão em sua capacidade de mudar de aparência para se parecer com rochas e corais.
na verdade, é essa espécie de polvo, que pode atingir 20 pés de comprimento, que inspirou histórias de terror sobre monstros marinhos agarrando marinheiros em seus navios. Mais algo para se pensar: se você capturar um polvo, ele se divertirá atirando água em seus alvos. E se você for um desses seres de 20 pés de comprimento, a 354 pés de profundidade, você encontrará o K-141 Kursk, um submarino nuclear russo que afundou em 2000 após algo dar terrivelmente errado durante um exercício naval. A uma profundidade de 426 pés, entrou para o Guinness Book of World Records o casamento subaquático mais profundo, que aconteceu na Tailândia. O instrutor de mergulho Hiroyuki Yoshida e Sandra Smith se tornaram cônjuges em 30 de setembro de 2013, a 591 pés abaixo da superfície da água. O RMS Carpathia encontrou seu último repouso a uma profundidade de 984 pés. Esse navio ficou famoso por sua participação no resgate dos sobreviventes do Titanic. Infelizmente, um ataque de torpedo em 1918 afundou esse navio heróico. Zona crepuscular, a 656 pés de profundidade, começa a zona crepuscular. É onde você pode ver o peixe-remo gigante. Sejamos honestos, essas criaturas menos bonitas podem crescer até 35 pés de comprimento e pesar 600 libras. Quando você olha para as nadadeiras dorsais desses peixes em forma de cobra e seus olhos saltados, pode ter uma ideia de um monstro marinho. Vamos chegar a 984 pés. Não precisa entrar em pânico, é apenas um caranguejo-aranha japonês. Bem, admito que longo e pesam até 44 libras sim. Eles podem ter uma envergadura de pernas de até 13 pés de largura. E isso os torna capazes de se erguer sobre você se quiserem. Mas toda essa força está principalmente nas pernas. Quanto ao corpo do caranguejo, ele geralmente não é maior que 1,5 pé de diâmetro. Ou, talvez esse fato os torne ainda mais aterrorizantes. Qual é a sua opinião? Adoraríamos saber, conte-nos nos comentários abaixo. E a 1089 pés de profundidade, você chegará à morte do mergulho de scuba mais profundo. Amir Gober, do Egito, conseguiu isso em 2014. Você precisará descer 1.332 pés para encontrar o fundo do Lago Superior. Este lago pertence tanto ao Canadá quanto aos Estados Unidos e é o maior lago de água doce do mundo em superfície. A uma profundidade de 1.453 pés, você poderia alcançar a altura do Empire State Building. Se alguém poderoso o suficiente decidisse submergir sob a água. 1.640 pés é a profundidade em que as baleias azuis podem mergulhar. As baleias azuis são os maiores e mais barulhentos animais em nosso planeta. Se você imaginar um animal tão alto quanto um prédio de 10 andares, seria uma baleia azul posicionada verticalmente. A baleia azul mais longa já registrada tinha 108 pés. A língua dessa criatura pesava tanto quanto um elefante e seu coração era tão pesado quanto um carro. Em termos de barulho, você pode comparar por si mesmo. Um motor de avião fazendo barulho a 140 decibéis, o chamado de uma baleia azul pode atingir 188 decibéis. Seus gemidos, grunhidos e pulsos são ouvidos por outras baleias a uma distância de 1000 milhas. Mais ou menos como o som que meu pai fez aquela vez que eu pisei acidentalmente no pé dele. 1755 pés é a profundidade em que o pinguim imperador pode mergulhar. Nessa profundidade, a pressão da água que um pinguim ou uma pessoa experimenta é igual à pressão que uma moeda sente quando um urso polar está em cima dela. O canal Sofar ou canal profundo começa a uma profundidade de 1968 pés. Essa é uma camada de água usada por baleias e submarinos para comunicação sonora de longa distância. A 2001 pés abaixo da superfície está a maior profundidade em que uma pessoa equipada com o sistema de mergulho atmosférico pode mergulhar. A 2206 pés de profundidade vive em guia europeia. Essa espécie infelizmente criticamente ameaçada pode ser encontrada na Europa e pode atingir quase 5 pés de comprimento. 2.723 pés é a altura do prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa em Dubai. O lula gigante vive a uma profundidade de 2.952 pés abaixo da superfície. Seu tamanho é de 10 polegadas e meia, do tamanho de um frisbee cheio de água que vaza quando a lula morre. As fêmeas são 10 pés mais longas que os machos, em média. O comprimento médio dessa criatura devido ao gigantismo das profundezas do mar é de cerca de 40 pés. As ventosas dessa lula gigante têm anéis serrilhados ao redor delas. Quando atacados por cachalotes, seus principais inimigos, as lulas usam essas ventosas para deixar grandes feridas circulares. Entre 4,5 e 10 milhões de lulas gigantes são comidas todos os anos por cachalotes. À zona da meia-noite, a luz vinda da superfície não chega a este ponto, então você verá apenas escuridão impenetrável. Além disso, a pressão da água que você sentiria se chegasse a este ponto seria a mesma que você experimentaria ao ficar de pé no planeta Vênus.
você seria esmagado quase imediatamente a uma profundidade de 3.608 pés. Existe o vulcão mais profundo registrado por cientistas, o West Mada, no Oceano Pacífico. 3.937 pés é a profundidade onde o canal Sofar termina. Os tubarões brancos, que são mortais, ferozes e incrivelmente rápidos, sentem-se bem a uma profundidade de 4.199 pés, e é lá que a maioria dos nadadores prefere que eles permaneçam. Essa mesma profundidade também testemunha os mergulhos mais profundos de répteis. Esses mergulhos são realizados pela maior espécie de tartaruga viva, a tartaruga de couro. Elas são famosas pela ausência de uma concha dura. 4.921 pés é a profundidade em que é usado o método de pesca industrial conhecido como arrasto de fundo. É quando enormes redes com pesos pesados presos a elas são arrastadas pelo fundo do mar para capturar tudo que não foi sábio o suficiente para sair do caminho. 5.383 pés é a profundidade máxima do Lago Baikal, na Rússia, o maior lago de água doce do mundo em volume. Se você descer ainda mais a 5.997 pés, chegará à parte mais profunda do Grand Canyon, se ele estivesse situado debaixo d'água. A 6.561 pés, você teria a chance de encontrar o peixe-dragão negro, e esse não seria um encontro feliz. Na verdade, esse peixe-dragão se parece muito com a criatura do filme Alien. Felizmente, devido a algumas peculiaridades desse ser vivo, você não seria capaz de avistá-lo a menos que usasse uma lanterna, mas seria melhor não. 7.301 pés é a profundidade máxima em que as baleias cachalotes podem mergulhar. Essas baleias, também chamadas de cachalotes, são as maiores baleias com dentes, chegando a 62 pés de comprimento. A uma profundidade de 9.842 pés, você descobrirá recifes de coral em águas profundas. Eles podem ser encontrados em todos os oceanos, a uma profundidade de 10.400 pés. A perfuração offshore mais profunda acontece a 12.073 pés, que é a profundidade média do Oceano Mundial. 12.467 pés de água separam você do naufrágio do RMS Titanic, um navio de passageiros britânico que colidiu com um iceberg no Atlântico e afundou em 1912. Talvez você tenha ouvido falar dele. Um pouco abaixo, a 12.795 pés abaixo da superfície da água, estão as caixas pretas do voo 447 da Air France, um Airbus A330 que caiu no Oceano Atlântico em 2009. O abismo, a uma profundidade de 13.000 pés. Às 123.000 pés, a zona da meia-noite termina e o abismo está à frente. A primeira coisa assustadora sobre essa zona é a pressão da água, que é surpreendentes 11.000 libras por polegada quadrada. Será que algo vivo pode sobreviver nessas condições? A resposta é um sim confiante. Inúmeras criaturas assustadoras e estranhas habitam essas profundezas, incluindo peixe-víbora, peixe-ogro e peixe-dente de sabre. A água a uma profundidade de 15.091 pés está cheia de vários resíduos marinhos. Plástico e redes de pesca são os poluentes oceânicos mais comuns. Desça 16.305 pés e você verá as fumarolas hidrotermais lançando água quente, também conhecidas como chaminés negras. A profundidade de 18.897 pés é onde você pode encontrar o naufrágio mais profundo, o SS Rio Grande, afundado em 1941 no Atlântico Sul e descoberto apenas em 1996. Na zona da trincheira, a uma profundidade de 19.685 pés, o abismo termina e dá lugar à zona da trincheira. A pressão da água nessa profundidade é 1.100 vezes maior do que você sente na superfície do oceano. Essa é a mesma pressão que uma pessoa sentiria se tivesse que carregar cerca de 50 aviões Boeing 747 Jumbo. Se por algum motivo você fosse teleportado para essa profundidade sem proteção externa, seria esmagado imediatamente. O robô submarino Isis, usado para pesquisas científicas, pode alcançar uma profundidade de 20.325 pés. A 26.738 pés, o peixe mais profundo foi observado vivo, o peixe-limão, visto na Fossa das Marianas em 2014. A 34.973 pés está a profundidade em que o organismo unicelular gigante Xenophophore se sente confortável, podendo crescer até 8 pés. Em 2012, James Cameron, produtor dos filmes O Abismo e Titanic, desceu quase até o fundo da Fossa das Marianas, o lugar mais profundo conhecido da Terra, em um pequeno submarino. Ele desceu a 35.754 pés abaixo da superfície do oceano, descrevendo o local como incrivelmente solitário e quase estéril. A maior profundidade já alcançada por seres humanos foi a 35.813 pés, em 1960, quando Don Walsh e Jacques Picard subiram até essa incrível profundidade em seu banho de escape Trieste. Eles passaram 5 horas descendo até o nível necessário, mas infelizmente só conseguiram ficar lá por 20 minutos, pois uma das janelas do submarino rachou e os homens decidiram retornar. Agora, vamos descer um pouco mais.
A 36 mil pés está a altitude média de voo de um avião comercial. Se você já olhou para baixo pela janela de um avião, pode imaginar o quão incrivelmente profundos são nossos oceanos. E finalmente, a uma profundidade de 30.607 pés, você alcançará o fundo do oceano, no seu ponto mais profundo conhecido pelo homem, o Challenger Deep. No entanto, cientistas e pesquisadores acreditam que mesmo essa incrível profundidade não seja o ponto mais profundo do oceano. Chegará o dia em que a humanidade descobrirá um novo Challenger Deep. Quem sabe, talvez então o Oceano Mundial decida revelar mais de seus mistérios. E você, concorda? Clique no botão curtir se gostaria de conhecer mais segredos dos mares e oceanos de nosso planeta, e por favor, nos diga nos comentários abaixo se você teria coragem de descer até o fundo da Fossa das Marianas.